Pode caçar aí que tem um livro com esse nome. Obadias, é apenas um capítulo e nós faremos a leitura do verso 21. Vamos ler outros versos mais, mas por hora apenas o verso de número 21. E nós vamos meditar no tema Yahvé, o Deus soberano. É sobre o que nós vamos pensar nesta hora. Obadias, o verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor: subirão salvadores ao monte de Sião, para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. O final do verso diz: e o reino será do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedindo assim as orientações do Espírito Santo para a compreensão da palavra do Senhor nesta noite. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Yahvé, o Deus soberano. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é para os servos do Senhor, mas em muitos lugares na Bíblia, assim como esse onde nós acabamos de ler, este livro de Obadias, a palavra do Senhor também se dirige àqueles que não fazem parte do povo de Deus, não fazem parte do povo de Israel, hoje não fazem parte da igreja do Senhor. Então nós vamos tirar algumas lições, nós que somos servos do Senhor, você que ainda não é, vamos tirar lições da palavra do nosso Deus, porque todos nós somos seres humanos e a palavra de Deus é para toda a humanidade também. Antes de qualquer coisa, algumas curiosidades acerca do livro, do profeta e também da mensagem que o Senhor tem aqui neste livro. Primeiro, Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele está entre os profetas menores, mas não é por esse motivo que ele é o menor livro do Antigo Testamento. Um profeta importante para o povo de Deus, embora não seja citado em nenhum momento no Novo Testamento, mas sim um homem, um autor, um livro muito importante, por isso está contido aqui na Bíblia como palavra de Deus aos nossos corações. Mas Obadias é um dos nomes mais comuns em Israel. Cerca de 12 pessoas, 12 indivíduos tinham o nome de Obadias aqui no contexto bíblico. Agora, uma curiosidade a mais: nenhum desses 12 se encaixa como o autor deste livro, e isso nos leva à nossa próxima curiosidade. Nada se sabe acerca do autor Obadias, embora fosse um nome muito comum, muitas pessoas tinham esse nome, nenhum deles se encaixa aqui como o autor do nosso livro. Obadias significa servo do Senhor, ou adorador de Yahvé, né? Então esse é o significado do nome de Obadias. Agora algumas coisas em relação à mensagem de Deus contida aqui neste livro. Primeiro, Obadias foi levantado como voz de Deus aos edomitas, povo que era descendente de Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaque e de Rebeca. Este povo, os edomitas, eles se tornaram muito cruéis, perverso e muito orgulhoso, e é por esse motivo que o Senhor então levanta um profeta dele a falar para este povo em especial. Obadias mostrou que a vida é uma lavoura existencial. Isso é muito curioso, porque em uma lavoura, aquilo que você colhe, aquilo que você planta, você faz o quê? Colhe. E é exatamente isso que Obadias foi dizer aos edomitas: olha, vocês estão plantando orgulho, maldades, violência, certamente é isso que vocês também vão colher. Obadias mostra que Deus não tolera os soberbos e o mal que eles praticam. Agora, algo curioso que eu quero chamar a sua atenção, e a partir disso nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Deus é chamado de Yahvé ou Javé, que significa Deus soberano ou
o Deus nacional. Deus soberano ou o Deus nacional. E é com essa compreensão, irmãos, de Deus, ela é muito importante para as nossas vidas, e é exatamente com essa compreensão, pois a partir dela nós temos uma visão correta, saudável, sadia e principalmente realista do Deus que nós servimos, e é com esta compreensão que nós vamos estudar este livro neste momento. Dentre muitas lições que este livro nos traz, a primeira delas eu quero citar que Yahvé, o Deus que não tolera a maldade, já mencionamos isso no início, e se você ler comigo, olha para a sua Bíblia aí nos versos 7 a 10, diz o seguinte: todos os teus aliados te levarão para fora dos teus limites, ou das tuas fronteiras, os que desfrutam da tua paz te enganarão e prevalecerão contra ti, os que comem o teu pão debaixo de ti porão armadilhas, não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, não farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento da tua montanha, ou da montanha de Esaú. Se você tem uma versão mais atualizada, aí está falando que o Senhor vai castigar a montanha, ou a vizinhança, ou onde vive o povo de Esaú, os edomitas. Irmãos, isso mostra que Yahvé, o Deus soberano, ele não tolera a maldade. Muitas vezes, irmãos, a nossa visão equivocada de Deus nos priva de perceber a grandeza e também a imponência do nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nós servimos, esse Deus sobre o qual você viu hoje pela manhã, que está assentado num trono, governando tudo. Gostamos quando ouvimos que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus ele é misericórdia, que Deus é longânimo. Nós achamos bom quando ouvimos isso a respeito do nosso Deus. Mas, irmãos, jamais podemos esquecer que o nosso Deus também é puro, o nosso Deus também é limpo, transparente, santo, e por isso ele não tolera a maldade. E mais, ele exige tudo isso do ser humano, não tão somente dos seus servos, mas de toda a humanidade, porque senão o Senhor não levantaria um profeta a falar para uma nação que não era o seu povo. Por isso nós devemos, irmãos, atentar nisso. Os edomitas se tornaram maldosos, perversos, arrogantes, orgulhosos, e tudo isso é intolerável para o Deus que nós servimos. Veja bem, nossos versos são muito claros quando expõem a posição de Deus diante de todas essas coisas. O verso 7 nos mostra a ação de Deus para com os soberbos, para com os orgulhosos, onde aqueles que são o produto da sua soberba ou do seu orgulho, agora é usado para a sua própria vergonha e também para a sua própria destruição. O verso 7 diz: todos os teus aliados te levaram para fora das tuas fronteiras, aqueles que comiam com você, aqueles que faziam parte da sua família, do seu clã de amizade, todos estes agora são levantados para a sua própria vergonha e também para a sua própria destruição. Ou seja, irmãos, os mesmos que o adulavam, os mesmos que os bajulavam, os que se faziam amigos, se faziam da família, agora vai ser usado pelo próprio Deus, para a própria vergonha e para a própria destruição. E diz o verso que nós lemos, que quando tudo isso chegar, o Senhor vai retirar daquele povo o seu entendimento, ou seja, tudo isso vai acontecer na casa de Edom, e eles sequer vão perceber isso. Irmãos, nós precisamos também atentar à palavra do nosso Deus, tomar cuidado para não sermos consumidos pela maldade que habita no nosso coração. O homem, o ser humano, ele carrega em si uma maldade, isso já vem desde o Éden. Quando Satanás então ele decide ir contra a vontade de Deus, o mal ali já estava estabelecido.
E por isso, Pedro vai dizer que nós herdamos as vãs maneiras de viver, as más condutas dos nossos pais. Por isso, irmãos, devemos tomar cuidado, como povo de Deus. Para você que não é povo de Deus, não faz parte da igreja de Cristo, todos nós precisamos tomar cuidados, para não sermos consumidos, dominados por essas maldades que habitam no nosso coração, pelo orgulho, pela altivez e também pela soberba. Tudo isso levou à destruição da casa de Esaú, e nós também devemos atentar a isso, porque nada disso agrada o coração de Deus, e o que a palavra dele diz, é que um dia, ele mesmo, vai arrancar tudo isso de dentro do nosso coração. Agora, sabe qual é o problema disso? Acompanhe comigo o verso 15 e o verso 16, eu quero ler esse texto na versão NVI, que diz assim, olha o verso 15 e o verso 16, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações, e ele continua, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a sua cabeça, como vós bebestes do meu castigo no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar do meu castigo, até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito clara. Um dia o Senhor vai arrancar do coração do ser humano a sua maldade. O problema é a maneira como isso vai acontecer. A partir daquilo que fizermos, nós também vamos provar de tudo isso, e assim nós devemos nos lembrar, Deus é puro e santo, e Ele não tolera, irmãos, a maldade que há no coração do homem. Um dia Ele mesmo vai arrancar toda essa maldade. Então, irmãos, evitemos assim a altivez, evitemos assim o orgulho, para que o Senhor não se volte contra nós, assim como se voltou para os edomitas. Sabe, você que está aqui na igreja hoje, você que está em casa nos acompanhando, eu não sei do que é que você se orgulha. Eu não sei se você se orgulha da sua vida, sei lá, do seu trabalho, da sua família, da sua casa, do seu carro. Eu não sei o que traz orgulho ao seu coração. Mas, irmãos, um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo, Wilson Porter Jr., ele diz no seu livro O Impacto da Humildade, que nenhum tipo de orgulho faz bem para o cristão. Nenhum tipo de orgulho é saudável para o cristão, e digo eu, para qualquer ser humano. Por isso nós devemos evitar o orgulho, a altivez, a maldade que habita no nosso coração. Aquilo que está sendo usado para nos exaltar, aquilo que está sendo usado para nos promover entre os homens, pode ser aquilo que vai ser usado também para a nossa própria vergonha, para nos expulsar, ou com certeza também para a nossa própria destruição. Por isso, irmãos, atentamos à palavra do Senhor. Uma segunda lição que este livro nos mostra: Yahvé, o Deus que governa. Lemos o verso 15 quando diz: o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Irmãos, sobre quantas nações o dia do Senhor está perto? Todas, porque Yahvé, o Deus soberano, é o Deus que governa. A mensagem do profeta é muito forte e também muito clara com relação à nossa vida aqui nesta terra. Ou seja, irmãos, nós não estamos imunes à maldade que nós praticamos contra as outras pessoas. Irmãos, isso também é muito importante da gente estar percebendo, porque Deus não é Deus somente sobre o povo de Israel, Deus não é Senhor somente sobre a sua igreja. Diz a palavra que Ele é Senhor sobre todas as nações. Nós aprendemos isso hoje também pela manhã. Estas palavras que nós vimos aqui neste capítulo, neste livro, não é necessariamente para o povo de Deus.
não é necessariamente para o povo de Israel, para a sua igreja, mas sim para uma nação inimiga a do povo de Deus. E aqui, irmãos, algo curioso, porque muitas pessoas que se dizem não cristãs, que não fizeram ainda um compromisso ao lado do Senhor, elas imaginam que a mão do Senhor não está sobre elas. Elas imaginam que o poder do Senhor, a autoridade do Senhor não está sobre a vida delas. Ah não, eu não creio em Deus, então tudo aquilo que os crentes dizem que o Senhor faz, como castigo, como disciplina, nunca cairá sobre mim. Engano, porque diz o texto que Ele é Senhor sobre todas as nações. Se Deus, Ele é Senhor somente sobre o seu povo, se Deus é Senhor somente sobre a sua igreja, pergunto a você, que tem esse tipo de pensamento, por que é que Deus então levantaria um profeta para falar a uma nação inimiga a do seu povo? Por que é que o Senhor levantaria um profeta para avisar aqueles que não fazem parte do seu povo, da sua igreja? Porque Yahvé, o Deus soberano, Ele governa sobre todas as nações, governa sobre todas as nações. Irmãos, não existe um ser humano sequer nesta terra que não está debaixo do domínio, da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Existem muitas pessoas que acham que estão imunes à mão de Deus, e isso é um tremendo engano, imunes ao juízo de Deus. Lembre-se sempre que o Senhor Deus governa sobre todas as nações. Irmãos, Deus mesmo responsabilizou Esaú pela violência causada ao seu irmão. Foi Deus mesmo quem o culpou. Prova que o Senhor, Ele governa sobre todo mundo, e isso nós precisamos entender, nós que aqui estamos, vocês que estão em casa, o Senhor Deus governa sobre toda a nação. Deus não é apenas Senhor de Israel, da sua igreja, preste atenção, Ele é Criador de todas as coisas. Não tão somente Ele é Senhor sobre a sua igreja, mas Ele é Criador de todas as coisas. Agora, irmãos, guarde algo no seu coração: quem cria, exerce poder sobre aquilo que foi criado. Quem cria, exerce domínio sobre aquilo que foi criado. Quem cria, exerce autoridade sobre aquilo que foi criado. Irmão Nilo, projeta para a gente, por favor, Salmo de número 2, nós já estudamos esse texto aqui, eu quero ler para você, Salmo de número 2, se possível, a nova NVI, por favor, tem uma compreensão muito clara da questão da autoridade do nosso Deus sobre todas as nações. Se você ainda não marcou esse texto, marque, Salmo de número 2, Davi faz uma pergunta para ele mesmo. Se você estava aqui naqueles estudos sobre os salmos, nos domingos pela manhã, você vai se lembrar disso. Davi, em um momento da sua vida de angústia, de ataques, ele para e ele então faz uma avaliação, e olha só o que Davi então ele diz: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Olha a pergunta de Davi, e ele então diz: os reis da terra tomam posição, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Olha só, irmãos, o verso 4: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Eu mesmo estabeleci o meu reino em Sião, no meu santo monte. O Senhor, Ele governa sobre todos. Davi faz uma pergunta: por que é que os ímpios tramam? Será que eles não sabem que tudo isso é em vão? O Senhor do céu ri e caçoa dessa trama. Por isso, irmãos, devemos sempre lembrar: não existe um ser humano sequer nesta terra
que não esteja debaixo do domínio, da autoridade do Deus Todo-Poderoso. E uma última lição para esta noite, a partir deste livro: Yahvé, o Deus poderoso, é também o Deus justo. Veja bem o verso 15, a parte B desse verso diz assim: como tu fizeste, assim será contigo, a tua maldade cairá sobre a sua cabeça. Veja, irmãos, a mensagem clara, forte, para o ser humano aqui nesta terra, onde, como disse, a vida é uma colheita existencial, onde tudo aquilo que você planta, aqui também você vai colher. Irmãos, existem pessoas, crentes, não crentes, que sentem prazer em fazer o mal, sentem prazer na implicância contra o próximo, sentem prazer na perversidade, na violência. Existem pessoas que se sentem superiores a outras pessoas. Existem pessoas que se sentem indestrutíveis sobre outras pessoas. Existem crentes, não crentes, pessoas que sentem prazer na destruição alheia, que sentem prazer também na perversidade alheia, na destruição, na vergonha, na humilhação alheia. Irmãos, isso é muito triste, e também isso é muito perigoso. Se você tem prazer em tudo isso, a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara com relação a tudo isso. Veja bem o verso 12, eu quero ler também esses versos na NVI, porque tem um entendimento um pouco mais claro, para você que sente prazer na humilhação alheia, na destruição alheia. Olha só os versos 12 a 14, diz assim: você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, não devia ter falado com arrogância no dia da sua humilhação. E ele continua: não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. E olha o verso 15: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Irmãos, o Senhor Deus, Ele também é o Deus justo. É o Deus justo, como você aprendeu hoje pela manhã. Nele não existe maldade, nele não existe malícia. Também nos nossos corações não deve existir nenhum tipo de sentimento como este. Irmãos, palavra de Deus ao seu povo, palavra de Deus àquele que não é, palavra de Deus para os seres humanos. Por isso, irmãos, devemos atentar. Diz o último verso, o qual nós lemos no início: subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú, e o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. E porque tudo isso pertence ao Senhor, ouçamos assim a sua palavra, porque tudo isso pertence a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Pratiquemos assim a palavra do Senhor nas nossas vidas. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que tenha compaixão, misericórdia de cada um de nós, porque ninguém duvida disso, há maldade no coração de todos os seres humanos. No meu coração há maldade, no seu coração existe também a maldade. Há aqueles que se dizem muito bons: ah não, no meu coração não existe malícia, não existe orgulho, engano. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos estão mortos nos seus pecados. A maldade habita no nosso coração. Se você vê a necessidade nessa noite de pedir perdão ao Senhor,
diante da sua palavra. Faça isso aí no seu íntimo, no seu coração. Se existe hoje a necessidade de voltar, de se reconciliar com o Senhor, faça isso também aí no seu íntimo, no seu coração. Peça ao Senhor que te visite, que continue a trabalhar, a ministrar no seu coração, através da palavra dele explicada. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem durante esse tempo nos orientado, o Senhor tem nos instruído à luz da tua palavra. Nunca, ó Deus, permita que venhamos aqui e não desfrutemos dos teus ensinamentos, ó Deus, mas que sempre o Senhor, ó Deus, possa ter uma palavra aos nossos corações. Obrigado por nessa noite, palavra dura, direta, ó Deus, àqueles que não são povo teu, mas também àqueles que o são. E diante disso nós pedimos a tua misericórdia, pedimos, ó Pai, a tua benevolência para com a nossa vida. Te pedimos também que nos livre, ó Deus, do domínio da maldade que habita no nosso coração. Mas, ó Deus, que o teu amor, que o teu Espírito Santo possa prevalecer sobre tudo isso nos nossos corações. E, ó Deus, que tudo aquilo que venha sair da nossa boca, ó Deus, sair das nossas mãos como ação, que possa ser direcionado e vindo direto do Senhor. Oramos assim pedindo as misericórdias do Senhor sobre a tua igreja e também sobre aqueles que não a são. Tenha compaixão do teu povo, tenha compaixão daquele que ainda não fez o compromisso ao lado do Senhor. Que seja uma noite, ó Deus, um momento de retorno, de reflexão e de aceitação ao teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Oramos assim, crendo que o Senhor está conosco, olhando, ó Pai, pela nossa vida, e oramos no nome santo do seu Filho amado Jesus, que vive e que reina para todo sempre, para toda a eternidade. Amém, irmãos?